Estamos no Conecta, Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais do processo penal e vai ao ar pelo YouTube e Spotify às quartas-feiras, a partir das 18 horas. Sou Nereu José Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, Marcos Eberhard, também advogado, criminalista e professor da PUC. Este é o episódio número 82 do Conecta e o primeiro episódio do ano de 2022, que trata da atuação do delegado de polícia a partir da Lei 12.830 de 2013. Conosco, o professor e delegado de polícia Rodrigo Bozetto, que iniciou a carreira em Passo Fundo no ano de 2004, posteriormente, em 2007, assumiu a titularidade da primeira delegacia de Canoas, no Rio Grande do Sul, e no início de 2008, assumiu o cargo de delegado adjunto da Delegacia de Homicídios, na época pertencente ao DEIC. Na sequência, ainda dentro do DEIC, foi titular da então Delegacia Fazendária e da Delegacia de Roubos e Cargas. Após, foi coordenador da Divisão de Interceptação de Sinais até fevereiro de 2016, quando assumiu a direção do Departamento Estadual de Investigações, cargo que ocupa até hoje. Tem formação superior em Direito pela Universidade de Passo Fundo, especialista em Ciências Penais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, além de diversos cursos na área de Inteligência e Investigação Criminal. Também criador do programa Mentoria Aprovação, que pode ser acompanhado através do Instagram do professor Rodrigo, no endereço Rodrigo_Bozetto, com 2 Zs e 2 Ts. Professor Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco e poder transmitir seus conhecimentos sobre uma área que tanto domina, que é também uma delas que tanto domina, a investigação criminal e a atuação do delegado de polícia, e com as inovações que foram trazidas pela Lei 12.830, de 2013, principalmente a atuação do delegado de polícia, a questão da inovação que houve, da fundamentação e do indiciamento, que, em tese, é uma imputação, já a primeira imputação criminal que é feita pela autoridade policial, pelo delegado de polícia. Então, muito obrigado, professor Rodrigo, e está com a palavra. Doutor Nereu, primeiramente queria agradecer e falar da minha satisfação, da minha alegria, da minha honra de ter sido convidado e poder conversar aqui com os doutores, doutor Marcos também. Então, antes de falar sobre o assunto, eu queria externar essa minha alegria e honra de poder estar aqui no programa de vocês, o que me deixou, confesso, um pouco desconfortável, né? Por estar em frente a nomes tão renomados aqui no nosso estado e em nível nacional. Eu só queria fazer uma retificação ali, nem precisava ler o meu currículo. Eu fui diretor do DEIC até o início de 2019, quando teve a alteração aqui da nossa chefia, a doutora Nadine, né, assumiu a chefia, e aí eu acabei assumindo a direção da Regional de Gravataí, que é a primeira DPRM, por um ano. Depois fui para o interior, né, acabei retornando para o interior, lá para o noroeste do nosso estado, onde fiquei quase 2 anos, e agora estou de volta à capital, com muito orgulho, né, tá retornando à capital, e hoje está atuando ali na segunda DPPA. Eu estou no Palácio da Polícia trabalhando no plantão, ou seja, eu iniciei minha carreira em Passo Fundo numa DPPA, e depois de 18 anos estou de volta ali, onde eu tive o prazer de conhecer os defensores, algo que eu não sabia, que a Defensoria Pública aqui no nosso estado tem atuação no plantão, ou seja, todos os flagrantes ali são acompanhados por defensores públicos quando o preso, por óbvio, né, não indica um causídico. Então, é muito, muito bom esse retorno, né? Na Polícia Civil tudo é muito dinâmico e a gente acaba trabalhando em vários órgãos, o que é muito bom. É uma profissão que eu realmente gosto bastante, porque a gente atua tanto na parte fim, na atividade de gestão, né? O delegado de polícia não é só um instrumento ali, alguém que trabalha na investigação, mas um gestor de pessoas, de órgãos. Ou seja, quando eu fiz meu concurso, eu não sabia disso, né? Acabei tendo uma grata surpresa, e a gente acaba crescendo, né? Foi, em vários momentos, foram momentos assim de grandes desafios, como esse de agora, né? De conversar com vocês e poder trazer, e por favor, me permitam, né, fazer esse tratamento de você para vocês, né? Para a gente não ficar num juridiquês aqui que não tem porquê. Bom, falar sobre a Lei 12.830, para mim, é algo salutar, porque é uma legislação que trouxe, inclusive, elevou, né, o papel da autoridade policial, né, do delegado de polícia, como
presidente do inquérito policial, né, que é um instrumento utilizado para se investigar um fato supostamente criminoso, um fato típico. Então, vejam que interessante. Quando a autoridade policial ela tem ciência, ela tem conhecimento de algum fato, que em tese é um fato criminoso, ou seja, está lá na parte especial do Código Penal ou em alguma legislação extravagante, o delegado de polícia ele instaura um procedimento policial, né, que pode ser tanto um inquérito policial ou um procedimento de apuração de ato infracional, quando a gente está falando de algum adolescente infrator, ou um termo circunstanciado. E vejam que interessante, nessas situações, nós temos um juízo de possibilidade, né? A mera possibilidade. Então, na verdade, quando eu, como delegado de polícia, me deparo com uma situação, seja por, sei lá, uma notícia crimes, ou por eu, de ofício, ficar sabendo, uma notícia, alguém me traz o conhecimento, um fato tratado como criminoso, eu vou instaurar um inquérito policial. Para verificar se realmente trata-se de um crime, ou seja, eu vou tentar provar a existência da materialidade daquele fato e provar a autoria dele, né? Indícios de autoria e prova da existência, né, daquele fato tratado como criminoso. E a Lei 12.830, e eu vou tratar especificamente aqui do artigo 2º, que na verdade é uma lei muito curta, né, são 3 artigos, e o artigo 2º ele se subdivide em 6 parágrafos, que é o que eu quero conversar aqui e trazer algumas considerações. O parágrafo 6º fala o quê? Traz o quê? Que o indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar o quê? A autoria, a materialidade e as suas circunstâncias. Olha que interessante isso. Antes dessa lei, eu confesso que eu já trabalhava com isso. Aliás, em 2009, eu passei o ano todo investigando, eu estava no homicídios nessa época, eu investiguei um fato rumoroso. E agora, como eu tenho uma memória muito ruim, né, apesar de eu falar com meus alunos sobre memória, curva de esquecimento, do Ebbinghaus, né, a minha memória não é boa. E eu não recordo o nome do advogado que entrou na investigação no momento em que houve a publicização do principal suspeito de um homicídio rumoroso no Estado. E eu lembro que eu tive a preocupação na época de justamente cuidar formalmente a questão do indiciamento, né? Que acabou acontecendo em determinado lapso temporal da investigação, e eu lembro de entregar para esse, na época, suspeito, e agora já vou entrar nisso, né? E depois indiciado, entregar um termo de ciência para ele do indiciamento. Porque a gente vai perceber que o indiciado ele tem um outro nível, ele tem um outro tratamento, ele tem consequências práticas e jurídicas para ele, diferentemente de um suspeito, né? Então, quando eu inicio uma investigação, vamos pegar, por exemplo, um homicídio, e surgem informações, informes, de que o fulano foi o autor, até esse momento eu tenho um suspeito. E durante a investigação, eu vou tentar coletar informações, provas, indícios, ou seja, elementos onde eu busco o real autor. E no momento que, nessa investigação, eu chego a um autor de forma mais concreta, com substrato mais sólido, e eu tenho condições de dizer, olha, não é o fulano, é o Beltrano que cometeu tal crime contra a vida, nessas circunstâncias, no dia tal, blá, blá, blá. Incidido, então, no artigo 121, parágrafo tal. Opa, eu não tenho mais um suspeito, eu tenho um indiciado. Então tem que se cuidar muito com essa terminologia, que eu vejo que muitos acadêmicos, estudantes, até profissionais, por desconhecimento, erram, né? O suspeito é uma coisa, indiciado é outra, réu é outra, acusado é outra. O conduzido, eu sempre falo, eu lembro que lá em 3 de maio eu estava passando para meus alunos, tem um outro termo, o conduzido, quando eu autuo em flagrante o indivíduo, eu já trato ele como conduzido, né, que vai virar um indiciado. Por quê? Porque os elementos ali da prisão em flagrante, eles são muito parecidos com o do indiciamento, né? Eu tenho prova ali da materialidade e indícios suficientes de autoria. Lá no indiciamento eu vou ter uma certeza da autoria, é só isso que vai modificar. Mas vamos lá, eu vou tentar ser um pouco
protocolar aqui para eu não esquecer algumas coisas. Então, o conceito, eu até queria trazer aqui o conceito do Alexandre Moraes da Rosa, que os senhores devem conhecer, né, nosso amigo juiz lá de Santa Catarina. O que ele fala? Ele fala que o lugar de indiciado somente é ocupado pelo sujeito após a declaração estatal. Estatal, estado investigação, né? Nós temos o estado de investigação, o estado acusação, que é o Ministério Público, a investigação, a Polícia Judiciária, o estado defensor, que é a Defensoria Pública, e o estado julgador, que é o nosso magistrado. Então, o lugar de indiciado somente ocupado pelo sujeito após declaração estatal, ou seja, do estado de investigação, de que há indicativos convergentes sobre a responsabilidade penal com os ônus daí decorrentes. Ou seja, eu passo agora de um juízo de possibilidade para um juízo de probabilidade. O feixe convergente de indícios estão apontando para o Beltrano ou para o fulano. E é nesse caso que eu tenho o indiciado. E a autoridade policial, agora, com essa lei federal 12.830, ele precisa, como eu já entendia que precisava antes, assim como o juiz lá pelo 93, inciso 9 da nossa Carta Magna, tem que fundamentar todos os atos. E o delegado de polícia não é um mero reprodutor de lei. O delegado de... Eu, quando decido por qualquer flagrante, eu sempre fundamento a minha decisão. Sempre tem um despacho fundamentado. Aliás, no Rio Grande do Sul, o nosso sistema de polícia judiciária tem lá uma aba da fundamentação da prisão em flagrante. Então, os atos em que o delegado de polícia decide, e o ato do indiciamento é um ato por demais importante, ele tem que ser fundamentado. E vejam, quando eu falo isso, se eu indicio o Beltrano e não tem fundamentação, eu estou dando, né, suporte para que a defesa do Beltrano entre com o HC, justamente demonstrando, olha, não há fundamentação nesse indiciamento. E não só quando não há fundamentação. Se o fato é atípico, não cabe indiciamento. Se o fato está prescrito, não cabe indiciamento. Se o crime já foi revogado, eu não posso indiciar alguém por adultério. Esse crime não existe mais. Então, aí entra a defesa, né? Então, vejam, mas o que muda na vida, né? Até coloquei aqui um ponto, consequências práticas do indiciamento. O que na prática o indiciamento traz para quem é indiciado? Bom, em primeiro lugar, o nome desse indivíduo ele vai passar a constar em todos os sistemas policiais. Todos os sistemas policiais. Por isso, por favor, vejam o tempo, que eu não estou cuidando, não sei quanto tempo eu tenho ainda. Por isso que a grande maioria da doutrina, se não de modo pacífico, entende que crime de menor potencial ofensivo, não cabe indiciamento em crime de menor potencial ofensivo. Não cabe. Por quê? Porque porque a Lei 9.099, ela tem outra lógica, outro sentido de despenalização, né, de reparação da vítima. Perfeito. Tenho mais 5 minutos, tranquilo. Então, eu vou tentar acelerar aqui, senão eu não vou conseguir falar tudo. Então, vou deixar bem claro, indiciamento não cabe em crime de menor potencial ofensivo, justamente para que não fique resquícios, né, da passagem desse indivíduo por algum procedimento policial, que no caso seria um termo circunstanciado. Um outro reflexo, esse jurídico, do indiciamento é lá na Lei 11.343, na Lei de Drogas, que vai, querer ou não, influenciar, né, na decisão da autoridade policial, na decisão do juiz, inclusive definindo se uma situação fática pode ou não se enquadrar como tráfico ou como mera posse de drogas. Né? Um outro reflexo do indiciamento é na Lei 10.826, a questão de aquisição de porte de arma. Se eu tiver alguma passagem por inquérito com indiciamento, eu já não consigo o porte de arma de fogo. Né? E aí eu não vou entrar muito nesse tema, mas vou só citar, porque há alguns entendimentos, a questão dos maus antecedentes. Né? Se o inquérito com indiciamento pode ou não gerar maus antecedentes. A maioria entende que não, mas há sim alguns posicionamentos que, inclusive, eu eu entendo que tem uma explicação boa, porque buscando respeitar o princípio da isonomia e não quebrando o princípio da inocência, o princípio da não culpabilidade. Porque no momento que eu tenho um indivíduo que não tem histórico algum, né, não tem passagem alguma pela polícia, e nem algum indiciamento pretérito, e outro que já tem vários, se eu tratar de forma igual, ou seja, eu não considerar esses fatos negativos na vida desse indivíduo, eu vou estar tratando ele de forma igualitária. Né?
e desigualitária, perdão, com aquele que não tem passagem alguma. E eu quebraria, nesse sentido, o princípio da isonomia. Outro ponto que eu gostaria de frisar aqui é a questão do sujeito passivo, né? Em regra, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo, desde que a maior de 18 anos. Agora, é claro, se o sujeito passivo for um magistrado, um promotor de justiça, aí não cabe. Né? Aí não cabe. Sendo magistrado ou promotor de justiça, eu preciso encaminhar os autos no momento que eu identifico a participação de um desses sujeitos, né, na minha investigação, eu tenho que encaminhar, respectivamente, lá para o Tribunal de Justiça, né, para o presidente do Tribunal de Justiça ou para o Procurador-Geral de Justiça. E a questão do foro privilegiado, após o inquérito 1411, se não me falha a memória, também eu preciso de autorização. Né? Eu preciso de autorização do órgão superior, justamente para dar prosseguimento à minha investigação e, da mesma forma, indiciar. Outro tema, outro aspecto a ser tratado aqui é a questão do desindiciamento, se é ou não possível. Claro que sim. Se o delegado de polícia, numa investigação, acaba indiciando ou entende de forma fundamentada, trazendo as razões fáticas, jurídicas, e indicando o artigo penal, durante a investigação ou pós o ato de indiciamento, ele descobre fatos novos que modificam, o delegado de polícia deve desindiciar aquele indivíduo. E vejam que interessante, o indiciamento não é algo discricionário, não é um ato discricionário por parte da autoridade policial, mas sim vinculado. Então, a autoridade policial indicia quando há fundamento para isso. Para nós finalizarmos, eu gostaria de trazer algumas espécies de indiciamento, né? São várias. Indiciamento material, que na verdade é o quê? Essa fundamentação toda, que ele traz para o indiciamento formal, que nada mais é que os atos, né, lógicos, após o indiciamento material, que seria o quê? O auto de qualificação, o interrogatório, ou seja, geralmente eu indicio após esse ato. Né? Eu qualifico o meu, então, investigado, interrogo ele, e a partir do interrogatório eu indicio ou não com base em todo, né, substrato ali de indícios e provas que foram produzidos no inquérito policial. E uma outra espécie é o indiciamento coercitivo, que é aquele indiciamento que ocorre no auto de prisão em flagrante. E nesse caso eu não preciso fundamentar o indiciamento, por quê? Porque o fundamento da prisão em flagrante já serve como, pelo menos nesse tempo da investigação. Que mais? O Renato brasileiro traz um outro conceito, a questão do indiciamento direto e indireto, né? Direto quando o investigado está presente, indireto quando ele não está presente. Né? Quando ele não está presente. E aí, por óbvio, o delegado só pode produzir esse indiciamento indireto quando tentou ouvir o investigado e não conseguiu, porque o investigado não comparece, porque não se encontrou, e assim por diante. Doutores, de forma muito célere, é difícil, parece um TED isso, né? Quanto mais conciso o tempo, mais difícil de falar. Eram essas considerações que eu queria trazer aqui para o podcast, espero ter contribuído, e estou sempre à disposição. Claro. Esse foi o episódio 82 do Conecta Podcast. Professor Rodrigo Bozetto, muito nos honra com a sua presença, com a sua fala aqui no Conecta, e trazendo um tema que tem uma importância enorme, claro, para o cidadão, mas tem uma importância enorme também para a defesa, para a advocacia, para a defensoria pública, porque o inquérito policial ele tem passado por um remapeamento nos últimos tempos, principalmente do ponto de vista da importância do indiciamento, da importância da fundamentação do indiciamento e, claro, da garantia de participação da defesa no curso do inquérito policial. Costumo sempre, quando a gente conversa numa palestra ou numa aula, seja de graduação, seja de pós-graduação, ou aqui no podcast, sobre a atuação do advogado no inquérito policial, que é aquilo sobre o qual a gente pode falar, costumo sempre ser questionado, a gente sempre costuma ser questionado, mas como assim a atuação do advogado? Se a Constituição Federal não permite um contraditório pleno ou até mesmo ampla defesa no inquérito policial, como que poderia o advogado participar? Ora, o inquérito policial, ele há muito tempo, ele está sendo visto, não só teoricamente, mas na prática, como um momento
evidente e possível uma oportunidade de participação, uma oportunidade, evidentemente que dentro da estratégia também, é claro, da defesa, dentro da estratégia do próprio delegado de polícia, que não se trata de um profissional que não tenha gestão, evidentemente que tem uma gestão do inquérito policial que ele cuida, né, que ele maneja, isso é evidente, mas a participação da defesa nessa passagem de um juízo de possibilidade para um juízo de probabilidade, justamente porque o status de indiciamento, ele gera, na prática, várias repercussões, e essas repercussões elas podem atrapalhar, sem dúvida nenhuma, a vida, o cotidiano de uma pessoa, de um empresário, de um funcionário público, e, claro, de pessoas que também, eventualmente, não sejam públicas, ou não sejam conhecidas, não tenham função, pode atrapalhar qualquer pessoa. Na melhor das hipóteses, eu tenho um suspeito que vira indiciado, e como indiciado, ele é um provável denunciado. Então, eu tenho que entender e tenho que me colocar dentro desse inquérito policial como advogado, tendo feito tudo, como o delegado também fez tudo que poderia fazer dentro da sua função. Então, a participação da defesa, a importância do ato de indiciamento, que foi muito bem trazido pelo doutor Rodrigo Bozetto, por conta dessa evolução de status. E algo extremamente importante, que pouco se fala sobre isso, e que não se pode ser encarado como uma novidade, nem tão quanto como um prestígio do delegado Rodrigo, enquanto delegado, que é dar ciência do indiciamento. Isso não pode ser um prestígio do delegado Rodrigo Bozetto. Isso não pode ser uma novidade. Isso deve ser um procedimento, porque isso é uma garantia para o próprio delegado de polícia, para a própria delegada de polícia, que encerra o seu trabalho e cientifica a pessoa por conta dessa alteração tão importante de status, por conta da possibilidade de desindiciamento, por conta da possibilidade de que possa vir a apresentar memoriais para o Ministério Público, tendo esse indiciamento permanecido como tal. Quer dizer, a importância que tem nesse tempo e nesse procedimento que a gente poderia indicar, poxa, existe um limbo entre relatar, indiciar, remeter e o parecer do Ministério Público. Isso não pode existir. Eu acho que essa fala, Rodrigo, ela é fundamental para quem nos escuta, no sentido de que isso é uma exigência da própria democracia, né? Ter ciência das decisões, ter ciência dos despachos, isso é fundamental. Então, aqui, claro que, evidentemente, quero parabenizar o delegado Rodrigo Bozetto e quero agradecer mais uma vez a fala, não só na atividade de professor, mas também, principalmente, na atividade de delegado de polícia. Estou encerrando, então, esse episódio, que é o primeiro episódio do ano de 2022, com a participação do professor Rodrigo Bozetto. Conecta Podcast, compartilhe conhecimento, compartilhe processo penal pelo Conecta Podcast, no ar, todas as quartas-feiras, às 18 horas.